Opa, como é que vocês estão, mano? Beleza? Vamos pra parte 5. Se vocês quiserem uma parte 6, comenta aí embaixo, deixa o like, tamo junto e fui! O Prota fica analisando seu status de magia e fala que sabia o segredo pra controlar a magia, é acumulando mais poder mágico. A única vez que ele usou magia foi para ativar suas habilidades. Agora vai ter vários usos: acumular magia em uma adaga para aumentar sua força, ou acumular magia no seu pé para aumentar sua velocidade de movimento. Ele andando, pensando que vai ser difícil controlar o curso da magia, porque sua proficiência ainda é baixa. Com a melhor dos seus sentidos, ele vai ser capaz de dominá-la facilmente, igual a passos leves. Na sua frente vê algo que lhe assusta. Olhando para o chão, é um colar. Ele pega o colar em sua mão, aparece uma missão. Um colar que contém memórias preciosas de seu dono. Olhando mais de perto, a pessoa na foto é Galiade e sua família. Ninguém entendia por que Galiade caçava tanto a serpente à caixa. Eu acho que a família dele foi de comes e bebes pela cobra, hein? Só acho. Com o colar na mão, fica pensando que o diário de seu irmão nunca mencionou a família de Galiade. Isso deve ser o que ele está procurando. Ele coloca no seu bolso, prepara sua máscara e fala: agora é hora de caçar. Na guerra o bagulho tá doido. É fogo para um lado, orc sangrando para o outro. O rei orc continua sua batalha com o rei goblin. Os dois se aproximam para dar um beijo, mas algo lhe assustam. A serpente gigante saindo do chão, jogando tudo longe. O rei orc se pergunta o que Deus está fazendo aqui. Um cara de assustado. O rei goblin só diz: que porra é essa, velho? A cobra já vira sua cabeça e já dá um sorrisinho vendo a sua refeição junta. Ela fica com sangue nos olhos e começa a comer como se estivesse no rodízio de pizza. Ainda tem os kobold loucos dizendo vingança. O rei goblin assustado e a cobra humilde, né, ajudando a se livrar dos cadáveres, cuspindo veneno. O rei goblin começa a ir embora. O rei orc manda ele esperar e fala para ele lutar como guerreiro. O rei goblin diz que a vida do seu clã é mais importante que honra. Ninguém come honra não, pô, deixa de ser puro. O rei orc fica puto, manda seus orcs acalmarem Deus. Eles vão em direção a ela. Ela abre a boca e dá um sorriso feliz. Vem mais, meu lanche, vem mais. O rei goblin é louco, já aparece nas suas costas para dar um golpe. Ele acerta com um sorriso de doido na cara. A cobra grita: ah! O rei orc já prepara sua espada. Aí você pensa: pô, ele vai ajudar a cobra. Nada, ele ataca o bucho da cobra também. Quem está lá de longe só observando tudo? Sim, esse mesmo, nosso Prota. Pensa que a bagunça tá melhor do que ele esperava. Só 1/10 dos monstros estão vivos, fazendo a cobra ficar quase 2 vezes maior que o normal. O rei orc está só o bagaço. O rei goblin então, todo desfigurado, sem nem como tá vivo ainda. O Prota prepara a magia no seu pé, dizendo que é hora do grande finale, e pula de cima do morro e já cai na cabeça da cobra, preparando sua mão, dá um sorrisinho pra foto e diz devorar, e começa a sugar a cobra, que ainda tenta fugir, mas uma aura negra não deixa. Cada sugada os pontos do Prota aumenta, a cobra cai seca e morta. Ele completa todas as missões de uma vez, mas não quer nem saber, já pega sua adaga e já tira o núcleo da serpente. Ele fala que deveria ser do tamanho de um punho, mas por causa da comida ficou maior. Ele começa a sugar o núcleo da cobra e dá um sorriso de pilantra. Com a grande quantidade de energia entrando no seu corpo, não está aguentando. Ele fica com os olhos de um cracudo. O rei orc e o rei goblin ficam assustados com aquilo. O sistema manda ele cultivar em um local seguro. Os dois ficam se encarando com uma cara de que se lascou, velho. O rei orc tenta fingir que é invisível, nem faz contato visual. Eles veem o olhar do Prota e diz que aquele olhar é o olhar de um predador. O rei orc diz que entende agora. Esse cara é responsável por tudo isso e avança no Prota, tudo fodido. O Prota se prepara e fica pensando quantos pontos vou conseguir se matar os dois chefes. Com um golpe arranca a cabeça do rei orc e começa a ir em direção ao rei goblin, que fica paralisado segurando seu machado. Os monstros tinham duas opções: resistir ou correr. Os que correram ele não foi atrás. Entretanto, os que resistiram ele matava todos e ainda sugava suas essências de vida. Quanto mais o Prota sugava, mais forte ele ficava. Não tem limite para sua ambição. Ele devorou o máximo que pôde e vai fazer qualquer coisa para ficar mais forte. No meio de um monte de corpos, ele diz que sugar tanto monstro lhe deixou exausto. Ele diz que até adoraria descansar um pouco, mas ele manda o inseto que está atrás da pedra sair. Quem é com um sorriso no rosto? É o Brain, todo ferrado. Pergunta como ele sabia
sabia que ele estava ali. O Prota fala que só um idiota não percebia ele ali. Ele não conseguiu controlar suas emoções, nem um pouco. Brian diz que ele é um monstro maldito. E se conseguir todo aquele poder, Brian aponta a espada para o Prota e diz que vai pegar esse poder monstruoso que ele tem. Vai sim, confia, pô. O Prota pergunta como ele vai fazer isso. Brian fala que sabe que ele está exausto para fazer qualquer coisa. O Prota pergunta de novo como ele pretende fazer isso e diz que não é o único ali. Atrás de Brian, uma sombra lá longe. Ele vai virar para olhar, mas toma uma flechada na sua cabeça. O Prota fica só olhando, com um arco em sua mão. É Galiad. Olha irritado para o Prota. Ele desce da pedra e diz que a floresta está um caos e pergunta se foi obra dele. O Prota começa a rir, dizendo que aquele cara estava certo. Galiad apareceu no momento certo. Ele pergunta o que é tão engraçado. O Prota lhe entrega o seu colar e diz que é um presente. Galiad fica assustado. O Prota desmaia. Galiad fala que nunca entende o que se passa na cabeça dele. O Prota tá dormindo, ele acorda atordoado e com várias mensagens do sistema. E pensa que mesmo depois de absorver toda aquela energia, seu sangue de dragão ainda não despertou. Ele começa a usar mana na sua mão e diz que a sensação é estranha. É como se ele tivesse outro braço. Ele sente seu sentido mais aguçado, como se estivesse usando uma habilidade. Galiad vai entrando. Prota diz que está sentindo uma sensação familiar. Aí ele vê o Galiad, vai se levantar. Ele manda o Prota ficar deitado até seus sentidos melhorarem e fala que ajudou um pouco. Prota se assusta. Como assim ajudou? Galiad fala que ele fez algo para fortificar mais ainda seu corpo, mas precisava de um lugar quando estava inconsciente. Ele fala que os modos do Prota estavam errados. Prota fica assustado. Aí ele fala que o Prota consumiu algo como o núcleo de Akashi, que é algo difícil de digerir, e ainda comeu algo equivalente. Ele poderia ter explodido, e Galiad só pôde ajudar ele porque ele estava sem magia, e diz para ele não sair consumindo as coisas de maneira irresponsável. Prota sentado na cama, fica pensando que não precisava da ajuda dele, porque seu corpo tem um contrato com um dragão. Prota pergunta se ele aliviou seu distúrbio mágico. Galiad diz que usou o vidro ondulado, e pergunta se ele sabe quanto trabalho dá. O Prota diz obrigado, ele fala que ele não vai se escapar só com isso não. O Prota diz que voltará para pagar o débito. Galiad manda ele não prometer algo que não pode cumprir. Como ele está tagarelando assim, e diz, e também, com um sorriso no rosto, diz obrigado. Ao sair, o Prota sente que estava sentindo mana muito mais facilmente, e teve sorte dessa vez. Galiad disse que ele precisa descansar mais de 4 dias até se recuperar, e quando vai falar, ao menos que tenha uma recuperação rápida, o Prota já sai pulando. Galiad pensativo, diz que se ele falasse, ninguém acreditaria que aquele garoto estava deitado em uma cama com um ferimento grave. E quando foi que ele ficou tão bom em usar chumpo? Parece como se fosse uma habilidade sua. Prota voando, fala, essa é a sensação de usar magia. Tudo que ele fez foi focar ela no seu pé, como pode fazer tanta diferença assim. O Prota então dá uns mortais, decide parar para olhar as recompensas das missões que ele completou. O primeiro item que ele recebe é o bracelete negro, um item precioso para o criador da Cobra Cash, Cefeiro de almas, chance de o jogador ceifar uma alma de alguém morto em batalha por ele. As almas não manterão sua memória nem suas habilidades, só o seu ressentimento. O gume da lâmina negra. Almas podem ser convertidas em magias, com propriedades obscuras. É um artefato único, tem várias outras habilidades, mas ainda estão seladas. O Prota coloca o bracelete negro e uma aura começa a surgir, começa a ir em direção aos seus olhos, deixando eles todo preto. Quando ele olha para sua frente, começa a ver almas. Ele diz que são as almas que ele e a serpente mataram. É impressionante ele ainda não ter sido amaldiçoado por elas. Os fantasmas do Pac-Man olham para o Prota e liberam uma sede de sangue. O Prota já puxa sua adaga para matar os figurantes mesmo depois de mortos. Esse odeia figurante. Ele mata um e seu bracelete negro absorve a alma. Ele diz que vai testar o gume da lâmina negra. Usando ela, começa a sair uma aura negra do seu braço e vai até a adaga. Ele se prepara e vê uma pedra. Decide testar sua habilidade. Sua habilidade deixa ele assustado. Fica um buraco no chão. Ele olha para outra alma e fala, se esse é o poder do bracelete sozinho, imagina usando uma das minhas habilidades. Ele mata mais 5 fantasmas que estavam bobeando e decide testar com sua magia de fogo. Começa fazendo uma esfera negra. Sua magia de fogo parece com uma bola preta no meio. Ele fica impressionado. Ela causa uma enorme explosão e deixa um buraco enorme no chão. Ele diz que isso é o poder de 5 almas. Imagine se eu colocar todo esse resto que está aqui, sentado numa pedra. Ele olha o restante dos itens que ele ganhou. O olho do Rei Goblin. Após morrer, deixou seu olho como símbolo de ressentimento. O jogador ficará imune ao ressentimento do inimigo. O Prota fica olhando para o olho e fala, essa coisa vai melhorar meus ataques, aumentar minha resistência a maldições e a venenos. Olhando mais de perto, ele diz que seria bom usar esse item junto com o bracelete. De todos os itens
que ele tinha, essa gema é sem dúvidas a melhor. Uma gema criada usando o ressentimento de todas as 5 raças. Melhora todos os atributos. Segurando os 2 itens na mão, ele diz que é incrível. É como se eles tivessem sido feitos para ele. Conversando com Galliard, ele agradece pela ajuda. Galliard pergunta se ele vai para o bloco F. Ele diz que sim. Galliard diz que faz sentido, já que você já pegou tudo. Ele bebe um pouco e pensa que já sabia que ele era diferente dos outros jogadores. Quando viu ele usando o chumbo, ele diz que ele se lembra de alguém. Quem é? E se pergunta se eles têm alguma ligação. Qualquer um que entra na torre tem seu próprio passado. É esse passado que determina como ele segue em frente. Se não fosse por isso, eles não viriam para esse jogo difícil. Galliard lhe entrega uns itens, manda ele levar. Era do seu último oponente que ele lutou. Ele segura ela, Galliard fala para ele usar se quiser, senão ele pode vender para um mercador misterioso por um alto preço. Ele guarda e diz que é uma espada boa, mas suas armas principais são adagas. Ele vai vender como Galliard falou. Galliard pergunta como o Prota tá na lista negra de Arangue e diz que o quartel-general deles fica no bloco F, então as coisas serão tensas lá. Prota fica assustado e pergunta o que você está falando. Galliard se pergunta como assim? Você não estava se opondo ao grupo Arangue? Ele diz que aquele pendão preso na espada é um símbolo do grupo Arangue. O Prota fica pensando, eles não eram só um grupo de ladrões? Ele começa a ligar todos os pontos e diz se o objetivo de Arangue foi esconder o fato de que eles estavam liderando os ladrões, fingindo estar mantendo a segurança do público, ele fica assustado. Então Khan e Dolly iriam confrontar eles depois que descobrirem. Khan e Dolly são fortes para se cuidar, mas se for o grupo Arangue, as coisas são diferentes. Há incontáveis jogadores afiliados à Guilda Espada Azul. Sabe-se lá quantos são poderosos. O clã está entre os 8 maiores. Seria possível 2 pessoas enfrentar um clã desse calibre? Se aqueles 2 tivessem conseguido, rumores já teriam se espalhado pelo bloco E. Mas não foram. Ou Khan e Dolly morreram ou foram derrotados. Ele fecha seus olhos e começa a pensar se eram os amigos, conhecidos, ou se ele quer se envolver nisso. Ele lembra dos momentos juntos e aquele sorriso alegre. Ele abre o olho e fica se perguntando. E lembra de uma mensagem de seu irmão, dizendo que ele sempre foi seu herói, que a dor dele não mude quem ele é. Segurando no seu relógio, diz que essa era a última coisa que estava escrito no seu diário. Ele fica sério e diz que o que ele tinha que fazer já estava decidido. Haviam 5 espadas perfurando o coração do seu irmão. 3 delas eram de pessoas denominadas reis, uma delas foi de seu amor e a última era da pessoa que ele considerava amigo. Já lá fora, os 2 se olham. Galliard pergunta se ele vai para a guerra. O Prota pergunta como ele sabe. Ele diz que já foi um idiota movido por guerra, e olhar para o Prota faz lembrar do seu antigo eu. Sua atitude e seus olhos penetrantes me dizem que você está pronto para a guerra. Galliard pergunta se o Prota precisa de ajuda. O Prota olha para Galliard e pensa que se Galliard estivesse junto com ele, com certeza a batalha seria mais rápida. Ele deve ser capaz de enfrentar o grupo Arangue sozinho. Prota manda ele não se preocupar. Essa guerra é dele. E pensa que salvar Khan e Dolly não é o objetivo principal. Seu objetivo principal é seguir com a vingança do seu irmão e bagunçar o clã Espada Azul. É um passo para isso. Ele nunca vai passar essa missão para ninguém. Essa guerra será enfrentada com suas próprias mãos. Galliard diz que não será fácil e deseja boa sorte. Prota vai embora se perguntando por que o clã Espada Azul continua criando fazenda de humanos. Gerir uma fazenda de humanos é ineficiente. Se o objetivo é roubar artefatos, eles poderiam só roubar. Mas por que eles estão indo tão longe, mesmo depois de Arte ter lidado com eles? Sai pensando que algo não está certo. Se ele puder descobrir e usar nos seus planos, dá um sorriso maléfico e diz que vai poder usar contra o clã Espada Azul. Os 8 clãs machucaram seu irmão, principalmente o Espada Azul, onde uma das pessoas que perfurou o coração do seu irmão é um membro. Olhando para 2 luzes, fala que é cedo, mas a guerra vai começar. Ele olha quantos dias ainda tem. Menos de 4 dias. Andando. Ele diz que precisa de 3 dias para lidar com Arangue. Terminar no tempo restante. Tutorial. Ele fala que vai precisar atacar sem descanso e deixá-los exaustos. Batendo onde dói. Sem deixar nenhuma pessoa viva. Dá um olhar assassino. E diz que vai terminar tudo em um dia. No bloco F, a base de Arangue. Build está perguntando a localização do Prota para um figurante. Que diz que o bloco E é imenso. Então ainda não conseguiram encontrar. Build fica pensativo e diz que ele inesperadamente reduziu o grupo Arangue em 70%. Ele destruiu o grupo de ladrão, que tinha sido recriado após Arte ter destruído também. Outros membros foram varridos, e não é errado dizer que o grupo está destruído. Todo o trabalho e o progresso feito nos últimos anos foi destruído. É como uma sentença de morte. Ele tem que reviver o grupo antes que as pessoas da ilha percebam. Com a cabeça baixa, diz que resta pouco mais de 3 dias. É impossível reviver o grupo com esse tempo. O único jeito dele escapar
escapar de uma punição é completar aquilo. Aquele homem disse que me daria um assento nos rankings altos. A única razão para não ter terminado é porque é um processo tedioso e os materiais necessários, sejam jogadores ou monstros, estavam sempre em falta. Ele então se lembra e dá um sorriso. Diz que colocaram a mão em um material de alta qualidade. Lembra do nosso prota, dizendo que podem tirar vantagem dele. O figurante diz que o máximo que descobriram foi que ele estava vindo para o bloco F. Build diz que assim que acharem ele, trazer para ele imediatamente. Irritado, diz que terá que usar todos os materiais que tem no momento. Ele entra numa cela, pergunta se estão bem. Algemados e todos ferrados estão Khan e Dolly. Khan fica irritado e pergunta se já não ameaçaram seus veteranos o suficiente. Build diz que só veio dizer uma coisa: os dois virarão materiais para uma pedra. Khan se assusta. Pedra? O motivo de Arangue ter se unido com ladrões para matar jogadores era para criar um produto através de experimento, algo que nunca deveria ter existido. Ele diz que o plano era transformar eles em essência, mas estão sem tempo, e diz que eles têm sorte, sua dor vai acabar mais cedo do que eles planejavam. Um figurante aparece e diz algo para Build, que vão embora. Khan fica assustado e diz que não liga de morrer. Olha para Dolly e diz que se pensar sobre ele, se sente culpado, queria poder de alguma forma libertar ele para que ele possa viver. Fica frustrado e diz que é inútil, fecha seus olhos e diz que está na mesma situação que estava no passado. Todos sentem um tremor. Build fica se perguntando o que é isso. Essa construção foi feita para aguentar terremotos. Um figurante já aparece gritando que tem um intruso lá fora. Build fica irritado e pensa por que logo agora? Cadê ele? Do lado de fora, uma enorme chama. Alguns figurantes machucados dizendo para parar ele. No meio da fumaça, uma pessoa aparecendo. É o Prota, que já usa seus passos de Goblin e avança rapidamente. O primeiro figurante não consegue nem reagir e morre na hora. O olho de Rei Goblin já ativa e sente um perigo de uma localização desconhecida. O Prota desvia, cai 3 espadas onde ele estava. Já prepara sua adaga de novo e avança em um grupo de figurantes. Vendo seus companheiros mortos, os figurantes tentam fugir, dizendo que ele é um monstro. O Prota já prepara uma bola de fogo e explode o grupo que estava tentando fugir. 2 figurantes aparecem na sua costa. Ele já vira na hora com seu olhar frio. Os figurantes ficam paralisados. O Prota começa a andar devagarzinho. Se vocês não veem, eu vou até vocês. Uma voz grita lá de longe para ele parar. Ele olha para cima, vê apenas uma sombra. Olhando de perto é o Build. Primeiro que vai ser amassado pelo Prota, mas não vai ser hoje. Opa, mano, se você ficou até aqui, brigadão, e deixa o seu like. Se quiser uma parte 5, comenta aí embaixo. Tamo junto e fui!